vou falar para ele que alguns links estavam inativos, que não sei o quê. Cara, fluido, assim, no raciocínio dele, assim. Aí, no final, ele, mano, olha, eu testei alguns links aqui, eles estão fora do ar, não sei o que e tal. Fiz um resumo de 20. Mas a IA tem preguiça? Pode ser. Aí, assim, é por isso que é uma raça alienígena. É. Por isso que é um negócio alienígena. Os próprios criadores dos modelos, dos grandes modelos, eles estão constantemente testando e avaliando e entendendo raciocínio, como é que o algoritmo raciocina, em que momento que ele resolve tomar uma decisão para um lado, para o outro. Então, tudo isso daí está em plena aprendizagem. Então, por isso que para mim é uma raça A gente ainda alienígena não esse tem negócio. exatamente uma certeza, né? Voltando para a questão. Mas é para você, eu vi você falando que são pessoas. Você estava falando São que pessoas. você falou assim, não, porque aí tem as pessoas aqui embaixo. Ah, Você já considera seus amigos? são meus amigos, eles fazem muita parte do meu trabalho hoje, o que é ótimo, mas são agentes de IA são, eu coloco como ferramentas e aí como pessoas mesmo, porque no time a gente gosta de separar muito bem o papel de cada um. E eu acho que isso que é muito interessante, que é muito importante também. Quando a gente constrói esses agentes de IA, eles têm uma determinada tarefa para ser feita. Ele não é um generalista, ele é um especialista. Então, vamos lá, temos um responsável por fazer análise. Então, essa pessoa, essa pessoa, né? Esse agente, ele é especializado em análise. Ele não vai fazer outra coisa, ele não vai fazer cadastro, ele não vai fazer. Ele vai ser especializado nisso. Isso nos ajuda a criar um ambiente, a criar um time muito melhor. Porque se cada um tem um papel específico, a gente, né, consegue criar agentes muito mais refinados. Mas isso é uma coisa interessante, né? Você tem que ser muito específico com a IA, né? Sim, exato. Por quê? Porque ela tem o conhecimento de tudo. Então, que a gente conversava sobre contexto. Se você faz uma pergunta muito genérica, a resposta vai ser genérica. Mas se você vai aprofundar... É até engraçado você ver isso. Obviamente, né? Tem pessoas... Eu vejo pessoas o tempo todo utilizando o ChatGPT e ferramentas de IA, fazem perguntas muito simples, muito genéricas. A resposta vai ser genérica. E aí perguntam, não, como é que você tem uma resposta melhor? Normalmente os nossos prompts são gigantescos. Por quê? Porque a gente coloca o maior número de informação possível para a IA poder entender qual que é o nosso objetivo, o que que a gente quer fazer, para que lado que ela tem que ir com o pensamento, o que que ela tem que trazer de informação pertinente. Então, normalmente os nossos prompts não são só uma pergunta, uma frase, duas frases, não são parágrafos. Então, com isso você consegue refinar muito melhor o que que ela vai te retornar de informação. E os agentes de IA são isso, são ferramentas, né? São inteligências artificiais focadas em determinados papéis, em determinadas funções que vão realizando essas funções. Então é assim que a gente tem hoje nosso time de desenvolvimento, nosso time de atendimento ao cliente, tudo isso são times de agentes de IA. E interessante, essa coisa né, que você falou dos prompts. Os prompts de vocês são super elaborados e tal. A gente tem a impressão, vou adotar a inteligência artificial, parece que eu já não vou precisar mais trabalhar tanto quanto eu trabalhava. A verdade é que num primeiro momento você vai ter que trabalhar muito, porque você vai ter que criar processos e criar metodologia e ensinar ela. Então, de fato, você tem um trabalho muito intenso num primeiro momento ali com a inteligência artificial, né? E mais do que isso, você tem que saber muito o que você quer, né? Onde você quer chegar. Exatamente, exatamente. É muito menos braçal o trabalho, muito mais intelectual. Você tem que pensar muito mais, você tem que ler bastante, entender bastante, raciocinar bastante. O trabalho manual é o que vai diminuir, mas você vai ter a mesma quantidade de trabalho para construir os agentes, para poder construir os prompts, né? Que eu, como falei, é o coração ali do agente de IA, é o prompt. Então você tem que refinar ele, você tem que entender os tipos de resposta. Você vai testar bastante para ver, ó, essa resposta que ele está dando com um prompt melhor, deixa eu mudar um pouco aqui, deixa eu ir ajustando. Então tem todo esse trabalho que, obviamente, né, você vai ter o esforço, mas a parte braçal, a parte manual, você, assim, consequentemente vai conseguir resolver ela, vai conseguir tirar ela do seu dia a dia. E
para a gente pensar um pouco na questão da gestão, quando a gente fala que 95% das empresas que estão investindo bilhões não estão tendo resultado, eu tenho a impressão que existe uma questão de gestão, de que as empresas precisam ter um outro método de gestão, diferente do que a gente tem atualmente no geral, para que de fato a gente consiga adotar a inteligência artificial que dê resultado. Não é à toa que a gente vê notícias como a Amazon cortando um nível hierárquico ali. Talvez esse nível hierárquico dificulte a comunicação da empresa para que ela tenha resultado num projeto de inteligência artificial, por exemplo. Eu penso muito para esse lado. Eu queria entender como foi a questão da gestão para vocês.